Olá, meus amores, sejam super bem-vindos. Estamos juntos para fazer uma super revisão para o Enem. Hoje falando, cara, de muita coisa, né? A gente tem que falar de história antiga inteira e de medieval. É óbvio que a gente não vai falar de tudo, eu vou focar com vocês no que mais cai, no que é mais importante. Só que a gente tem um desafio de falar de mais ou menos aí, vamos fazer as contas? 5.500 anos de história, tá bom vocês? Mas ó, tô brincando, não é o assunto que mais cai no Enem. Portanto, né, a gente acaba fazendo uma aula focando nas coisas que tradicionalmente caem. Infelizmente, sempre cai a mesma coisa. Então, tá de boa, a gente consegue, no tempo que temos, tranquilamente revisar o que é mais importante. Então, a gente começa, claro, com a história antiga e depois a gente vai para a história medieval, para a Idade Média. Importante para vocês, tá? A gente entende que a história antiga começa mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo. Então, 4000 antes de Cristo. O que aconteceu mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo que configura o início da história antiga, hein, gente? O desenvolvimento da escrita. Tudo bem? Isso significa que tudo que veio antes do ano 4000, teoricamente, é pré-história. É claro que essa nomenclatura pré-história, isso já caiu no Enem, ela traz um juízo de valor, porque pré-história significa que veio antes da história. E traz implicitamente a ideia de que quem não tinha escrita não tinha história. E, obviamente, tinha, né? É mais difícil, mais complexo compreender a história dos povos que não tinham escrita? Obviamente, mas a gente não pode atrelar a história à escrita. Então, a nomenclatura pré-história, por si só, traz um juízo de valor negativo, que é um problema e vocês precisam conhecer. No entanto, né, a gente vai seguir usando essa periodização, que é a que o Enem usa. Então, a história antiga começa no ano 4000 a.C. Vocês vão perguntar, tudo bem, eu já sei quando, Natasha, mas onde a escrita será desenvolvida, minha gente? A gente entende que a escrita, ela foi desenvolvida mais ou menos na mesma época, nas mesmas regiões. Na região da Mesopotâmia, tudo bem, a escrita cuneiforme dos sumérios, e nós temos, né, na região nordeste do continente africano, né, no Egito Antigo, a escrita através dos hieróglifos. Portanto, foi mais ou menos nessa data aí, 4000 a.C., nós não temos uma data cravada, né, nessas duas regiões, que a escrita se desenvolveu, tudo bem? E aí, a gente divide a história antiga em dois grupos. A gente fala em Antiguidade Oriental, na qual nós temos a Mesopotâmia da escrita cuneiforme, ó, Mesopotâmia. E nós temos o Egito Antigo, correto, gente? Egito Antigo. Mesopotâmia e Egito Antigo compreendem o que nós chamamos de Antiguidade Oriental. Mesopotâmia, uma região onde fica o atual Iraque, e o Egito, a gente já falou, no nordeste do continente africano, tudo bem? Ambas, e aí tem uma diferenciação importante que eu gostaria de fazer com vocês. Os egípcios formaram, né, um povo que ocupa essa região. A Mesopotâmia é uma região, né, onde nós teremos vários povos ocupando. Nós temos amoritas, assírios, sumérios, caldeus. Então, a região da Mesopotâmia, ela foi marcada por uma grande instabilidade, foi um território profundamente disputado. E aí tem uma coisa que é fundamental, tá? A gente diz que Mesopotâmia e Egito Antigo formaram as chamadas civilizações hidráulicas. Civilizações hidráulicas. Vocês vão falar, Natasha, caramba, o que é isso? Hidráulicas. Tanto na região da Mesopotâmia quanto no Egito, a prosperidade, o desenvolvimento dos grupos humanos, até a formação, né, de grandes civilizações, se explica pela existência de rios que foram profundamente estratégicos. No caso da Mesopotâmia, nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. A própria palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. No caso do Egito Antigo, vocês sabem, nós temos ele, o rio Nilo. Não é à toa que Heródoto vai dizer que o Egito era dádiva do Nilo. A ideia de que os egípcios só conseguiram se fixar, se desenvolver e prosperar nessa região por conta das cheias desses rios. Então, a existência de rios
foi fundamental para o desenvolvimento dessas civilizações. Daí a ideia, né, de civilizações hidráulicas. Mas eu não vou focar com vocês em Mesopotâmia e em Egito, porque quase não cai em prova. Por exemplo, Egito, acho que só caiu uma vez em toda a história do Enem. Só queria contar uma coisa bem rápido, tá? Além da escrita ter se desenvolvido na região da Mesopotâmia e no Egito, mais ou menos na mesma época, a gente também tem o desenvolvimento do primeiro código de leis na região da Mesopotâmia, que foi o código de Hammurabi, sintetizado com a ideia de olho por olho, dente por dente. Era basicamente um conjunto de leis que tipificava os crimes e estabelecia punições. Isso também já caiu no Enem, mas em geral as questões são bem simples, tá? Só que se Mesopotâmia e Egito configuram a antiguidade oriental, nós temos a antiguidade clássica, né? Onde nós temos quem, gente? A Grécia Antiga, na região balcânica da Europa. E nós temos também Roma Antiga. E essa aqui eu preciso focar com vocês, tá? Quando a gente fala em Grécia Antiga pensando no Enem, a gente precisa falar da principal característica política. Que é a descentralização. Descentralização. Os gregos se organizavam no que nós chamamos de polis. Vocês lembram disso? Então, nós temos as polis, que eram as cidades-estados gregas. Polis, cidades. Vou botar aqui embaixo, tá? Polis, que eram as cidades-estados gregas. Cidades. Estados gregos. Então, era uma organização política descentralizada. Cada uma dessas polis tinha as suas próprias características, a sua dinâmica específica de organização política. Só que quando eu falo isso, vocês me perguntam assim, Natasha, tudo bem. Eu entendo que os gregos se organizavam nas polis, né? Havia uma descentralização. Mas o que tornava todo grego grego? Havia um elemento de unidade? Havia a língua e a religião, tá? Todos falavam grego e todos cultuavam os mesmos deuses. Então havia uma relativa unidade cultural. Relativa, tá? Até porque a gente tem características substanciais entre uma polis e outra, mas havia uma relativa unidade cultural que caracterizava os gregos. No entanto, politicamente, nós tínhamos descentralização. E aí existiam várias polis, mas as duas mais importantes eram Atenas, não é isso, gente? E Esparta. Foram as duas polis mais importantes. E aí o que eu quero fazer com vocês agora é falar uma coisa bem conceitual, tá? Que já caiu várias vezes no Enem, que pode ser importante. A coisa mais importante que diferencia Atenas de Esparta é a forma de organização política. Porque a gente diz que Atenas foi o berço da democracia. Enquanto em Esparta nós teremos uma oligarquia. Oligarquia. E esses conceitos, eles são muito importantes para o Enem, tá? Por quê? A palavra democracia, vocês bem sabem, significa poder na mão do povo. E oligarquia significa poder na mão de poucos. Então a gente percebe que a forma de participação política era muito distinta entre as duas polis, tá? No caso de Atenas, todos os homens maiores de idade, filhos de pais e mães atenienses, participavam das decisões políticas. Lembrando que aqui a democracia era direta, tudo bem? Então, esses indivíduos aptos participavam diretamente dos debates. Então, homens maiores de idade, filhos de pais e mães atenienses, participavam da democracia. Você falou, Natasha, mas e mulheres? Não. E estrangeiros? Também não. E escravizados? Também não. Então é democracia? O ponto é, claro, que o conceito de democracia aqui ele é muito restrito e muito diferente do conceito de democracia que nós temos hoje. No entanto, não havia, por exemplo, nenhum critério entre esse universo de homens de renda, ou de nascimento, ou de pertencimento familiar. Então, era uma participação política para a época bastante ampla. Enquanto aqui só participavam das decisões e dos debates políticos, né, os melhores guerreiros, chamados de esparciatas. Então, o número de pessoas que participavam de qualquer processo decisório político era muito mais restrito. Então, é claro que existiam limites.
a democracia ateniense. Só que se a gente compara com a oligarquia espartana, a gente percebe que sim, a quantidade de indivíduos aptos à participação era bem maior. E é isso que configura esse regime democrático. Isso sempre cai em prova. É claro que a democracia ateniense se difere muito da atual. Por exemplo, tá? Já caiu no Enem mais uma vez. A nossa democracia atual é representativa. Nós elegemos políticos que nos representam, né? Até porque, num país com milhões de pessoas, democracia direta é muito complexo. Mas aqui não. A democracia era direta. Os indivíduos escolhiam, né? Discutiam diretamente as temáticas relevantes. De boa? Sobre Grécia, eu diria que isso aqui é o mais importante, tá? Vocês têm que saber a diferença de uma democracia para uma oligarquia, entendendo que numa democracia, embora com limites, no caso ateniense, a participação política ela era bem maior, era bem mais ampla, enquanto em Esparta existia um universo muito pequeno de homens, os esparciatas, uma elite guerreira, que podia participar de qualquer decisão política. E aí eu vou para Roma, tá? Que eu preciso falar muita coisa com vocês. E eu quero chegar em Idade Média, que é o que mais cai. Vamos lá. Roma. A história romana, gente, ela é dividida em 3 momentos: monarquia, república, império. O que mais cai em prova é a República Romana, tá? Vou até botar aqui pra vocês. Monarquia. A monarquia não cai. Roma teve 7 reis, mas não costuma cair em prova, não. República e Império. A gente vai focar aqui, num primeiro momento, na República Romana, tá? Primeira coisa, tá? Quem governa Roma, quem manda em Roma durante a República era o Senado. Então, o Senado era o órgão que tinha o poder político. E esse Senado ele era composto por um segmento da sociedade, que eram os patrícios. Então, era o Senado composto por patrícios. Isso fica assim na taxa do céu. Mas quem eram os patrícios? E aí isso nos leva a uma característica muito importante da sociedade romana, que eu vou botar aqui pra vocês, tá? A gente divide a sociedade romana, acho que aqui vai ficar apertado, não vai dar, vou botar aqui pra vocês. A gente divide a sociedade romana. Deixa eu ver se ficou fora. Não, só ficou torto. Vou ajeitar, gente. A gente divide a sociedade romana em 4 grupos, tudo bem? No topo, nós temos os patrícios, que detinham as terras e que controlam, né, o Senado. Abaixo dos patrícios, nós temos os clientes. Vou explicar já já. Abaixo dos clientes, nós temos os plebeus. E abaixo dos plebeus, nós temos escravizados. Vamos lá. Os escravizados serão, num primeiro momento, endividados e prisioneiros de guerra. Mas durante a República, Roma acaba com a escravidão por dívida, então se tornam basicamente prisioneiros de guerra. Plebeus eram pessoas pobres que não tinham terra, que não tinham prestígio, não tinham participação política. Alguns plebeus, né, estavam dentro de uma esfera de influência dos patrícios, ou seja, eram plebeus que serviam diretamente aos patrícios, né, que estavam numa relação próxima a esses patrícios, de alguma vantagem. E esses plebeus próximos dos patrícios eram chamados de clientes, tudo bem? É daí que vem a palavra clientelismo, usada hoje em dia por alguns políticos, quando um político oferece um favor a uma pessoa, algum tipo de vantagem, algum benefício econômico em troca do voto. Isso é clientelismo. E, né, essa palavra nasce com base nos clientes da República Romana, né, que eram, né, era quando os plebeus, quando os patrícios, na verdade, se aproximavam dos plebeus com algum tipo de interesse, né, e traziam alguns plebeus para sua esfera de influência. Essa é a ideia. E patrícios, elite política e econômica, tá? Então a gente tem essa pirâmide social romana. E aí vocês já sabem que quem mandava na política eram os patrícios, uma vez que o Senado era composto por eles. Então eles mandavam em Roma, tudo bem?
Só que tem um dado muito importante para vocês. Durante a República, vou botar aqui, hein, gente? Durante a República, Roma vai fazer um processo de expansão territorial. Expansão territorial. E aí vocês vão falar, Natasha, por que isso é importante pra gente? Minha gente, a história romana começa restrita à Península Itálica, ela se expande. Roma vai conquistar a Europa praticamente inteira, o norte da África, o Oriente Médio. Então, Roma vai expandir muito suas fronteiras. Isso tem duas consequências. Sempre que você expande suas fronteiras, eu falei pra vocês que os escravizados eram prisioneiros de guerra, não falei? Então, você escraviza os povos dominados. Então, Roma se torna uma economia crescentemente escravista. Economia crescentemente escravista. Olha o que eu tô contando pra vocês. A expansão territorial romana vai aumentar muito essa base aqui, ó. O contingente de escravizados, uma vez que conforme você expande, você escraviza os povos dominados, tudo bem? Só que tem uma outra coisa fundamental. Essa expansão ampliou, vou botar aqui, ó, a expansão ampliou os conflitos entre patrícios e plebeus. E eu vou contar por quê. Ampliou os conflitos entre patrícios e plebeus. Por quê, minha gente? Existem duas questões aqui fundamentais, tá? Que tem a ver com a questão da economia escravista. Conforme Roma expande seus domínios, o número de escravizados se amplia muito, prisioneiros de guerra, correto? Isso tem uma questão fundamental, né? Muitos escravizados começam a ocupar funções que até então eram dos plebeus. Então a gente vai ter uma precarização na vida das camadas plebeias, porque entre colocar um plebeu para trabalhar numa função e colocar um escravizado, era muito comum que os patrícios colocassem escravizados. Portanto, né, a gente tem uma piora geral na condição de vida desses plebeus, que agora estão perdendo as suas funções para os escravizados. Outro problema, né? Com a expansão territorial, o número de terras aumenta muito. O plebeu recebe terra? O que vocês acham? É claro que não, né? Então você tem a concentração das terras nas mãos dos patrícios. Isso vai gerar uma série de insatisfações desses plebeus. Então a gente vai ter aqui, ó, revoltas plebeias. Isso é fundamental. Durante a República Romana nós temos revoltas plebeias. Então a gente vai ter aqui revoltas plebeias. E o que é interessante, tá? Essas revoltas plebeias vão conquistar alguns direitos. Por exemplo, tem dois importantes, tá? Que já caíram em prova. A Lei das 12 Tábuas. Vou explicar os dois. A Lei das 12 Tábuas são duas conquistas dos plebeus. E o Tribuno da Plebe. Tribuno da Plebe. O que é isso? Tá? A Lei das 12 Tábuas, ela é entendida como um embrião do direito romano. É um código de leis escritas. Só que tem uma coisa interessante. Lei das 12 Tábuas já caiu 2 vezes no Enem, tá? Só que olha que coisa interessante. Se você parar pra ler o textinho da Lei das 12 Tábuas, você fala, ué, a Natasha tá doida. Porque o que tá escrito não é bom pro plebeu. E, de fato, o texto da lei em si mostra o quanto que o plebeu está submetido ao patrício. No entanto, o fato do texto estar escrito já era uma vantagem aos plebeus. Porque mais vale para você um texto escrito que você sabe exatamente os seus direitos do que uma lei pautada na oralidade que o patrício pode mudar de acordo com o que é conveniente para si. Então, só o fato de você ter uma lei escrita já era uma vantagem, já era uma conquista para esse plebeu, porque ele já sabe exatamente aonde começa, onde termina os seus direitos. Olha que coisa interessante. E ele conquista essa Lei das 12 Tábuas com base em revoltas, em mobilizações diante da insatisfação com as consequências dessa expansão territorial. Ele também conquista o direito de ter um representante no Senado. Então aqui, ó, o Senado foi inicialmente composto por patrícios, vou botar até mais para aqui para não ficar confuso aqui para vocês, ó.
composto por patrícios, mas os plebeus conseguiram ter um representante diante das revoltas. Só que tem uma coisa interessante. Tem um elemento que os plebeus quiseram muito e não conquistaram de jeito nenhum. O que vocês acham que é? Reforma agrária. Então, não conquistaram reforma agrária. Eles queriam terra diante dessa enorme expansão e não conseguem, tá? Então, não conquistaram reforma agrária. Outra coisa fundamental, tá? Os patrícios se viram obrigados a fazer concessões aos plebeus. Mas eles também foram criando estratégias, né, para tentar minimizar as insatisfações desses plebeus. E a principal delas, que já caiu em prova, era a política de pão e circo. Também poderia cair em prova com uma analogia para questões atuais. Política de pão e circo. Essa política se consolida durante o Império só. Começa na República, mas se consolida durante o Império. Que é o quê? Para tentar minimizar as insatisfações plebeias, principalmente diante, né, deles não terem conquistado a reforma agrária. Era muito comum que, né, se distribuísse comida para a população, daí o pão e diversão, né? Por exemplo, as lutas no Coliseu. Era uma estratégia para tentar minimizar as insatisfações plebeias. Então, isso aqui é interessante. Tem gente que usa a política de pão e circo como analogia para pensar também períodos eleitorais atuais, né? De quando, né, em ano de eleição, os políticos estão garantindo cesta básica, show, como uma forma de conseguir o voto da população. Então, também é uma analogia interessante que vocês precisam conhecer. Só que vamos lá, tá? Eu preciso falar com vocês de Idade Média, de mundo medieval, mas eu queria fazer uma breve transição, tá? Roma vai expandir muito seus domínios durante a República, e aí a gente tem no Império Roma com uma enorme fronteira territorial, né? Uma enorme dimensão territorial. Quanto maior o seu território, maior a dificuldade, maior os custos de garantir a segurança desse território. Portanto, vai surgir um problema aqui que é o controle das fronteiras. Fica muito caro, muito complexo garantir o controle e a segurança das fronteiras de um território dessa dimensão. Tudo bem? E aí tem uma questão interessante, bem mais específica, mas que eu vou mencionar rapidinho para vocês, tá? Nos primeiros anos do Império, você até tem ainda, né, algumas conquistas territoriais, mas depois essas conquistas elas cessam. E vocês podem pensar, é até um período chamado de Pax Romana, ou Paz Romana. Vocês podem pensar, pô, mas isso é bom. Mais ou menos. Sabe por quê? Porque quando você para de conquistar territórios, você não tem mais uma fonte de quê, gente? Escravizados. Os escravizados eram prisioneiros de guerra, porque durante a República a escravidão por dívida foi abolida, tá? Diante, inclusive, né, de revoltas dos plebeus. Só que qual o ponto? Se você não tem uma fonte de escravizados através da guerra, em algum momento os escravizados internos vão morrer. Só que eu falei pra vocês que Roma era uma economia crescentemente escravista, então ela dependia da escravidão. A base do trabalho era a escravidão. Você tem menos escravizados, você tem menos produção. Você tem menos produção, você tem menos arrecadação por parte do Estado. Logo, você tem menos recursos. Logo, você tem dificuldade no controle das fronteiras. Era caríssimo e muito difícil manter a segurança das fronteiras romanas. É diante desse movimento que acontecem as invasões ou migrações germânicas. Invasões. Natasha, por que migrações? Não foi invasão? De fato, alguns povos de origem germânica invadem. Por exemplo, os vândalos eram um povo de origem germânica que vão adentrar as fronteiras do Império de forma muito violenta. Mas existem outros que adentram o território de forma pacífica. Então, gente, aqui é invasão barra migração barra migrações germânicas. Cuidado! Como é que os romanos chamavam genericamente os povos germânicos? Bárbaros. Para os romanos, todo mundo que não era romano era bárbaro, mas era uma diversidade de povos de origem germânica. Hunos, visigodos, ostrogodos,
francos, alamanos, vândalos, eram muitos, tá? Que vão pouco a pouco adentrando as fronteiras do Império e ocupando esses territórios, o que vai fazer com que o Império acabe. Só que é da crise do Império que nós temos a formação do quê, minha gente? A formação do mundo medieval. Então, a formação do mundo medieval é uma consequência da crise do Império Romano. E a principal característica desse mundo medieval é o feudalismo. É o feudalismo. Tem uma coisa importante que eu queria comentar rapidinho. É durante o Império Romano que o elemento mais importante para entender a Idade Média vai se fortalecer. Que é o que, gente? O cristianismo controlado pela Igreja Católica. Isso é fundamental, tá? É durante o Império Romano que a crença em Jesus Cristo como Messias e Salvador se propaga. E é muito interessante porque, num primeiro momento, né, os imperadores romanos perseguiam os cristãos. Mas diante da crise, da dificuldade de controlar as fronteiras, eles percebem que o cristianismo pode ser um elemento de fortalecimento. E você vai ter pouco a pouco essa doutrina cristã sendo trazida para o interior do império. Não é à toa que tem gente que diz assim, o principal legado de Roma para o mundo ocidental é o direito romano. Na verdade não é, né? É o cristianismo, tá? O Império Romano cai, mas a Igreja Católica vai seguir como uma instituição mais forte. Eu queria mostrar para vocês brevemente como a crise do Império leva à formação do feudalismo. Primeira coisa, tá? Os povos de origem germânica estão chegando. Isso vai gerar um processo de ruralização. O que é isso? A galera tá assustada com a chegada dos povos germânicos e as cidades vão sendo pouco a pouco abandonadas. Vocês vão falar assim, Natasha, mas você disse que alguns povos chegaram de forma pacífica. É claro que sim, mas não todos. E ainda os que chegam de forma pacífica, havia um choque entre culturas. Isso é importante porque a ruralização faz com que haja uma diminuição do comércio. Deixa eu ver se saiu aqui. Acho que não. Diminuição do comércio. Saiu não. Do comércio. Pouco a pouco, gente, a principal atividade econômica se torna a agricultura. A gente tem aqui a agricultura. Outra coisa que acontece, tá? Os antigos patrícios que vão pro campo começam a viver em terra, só que eles se sentem inseguros. Porque pensa só, você fugiu das cidades romanas e foi para uma terra, ocupou uma terra que você tinha lá numa região rural qualquer. Você se sente seguro? Não, o imperador caiu, não tem mais Império Romano. É nesse momento que se fortalece uma coisa que é a vassalagem, relação que nada mais é, minha gente, do que a galera que tem terra, os antigos nobres, os antigos patrícios, agora chamados de nobres, se conectando uns aos outros através de laços de fidelidade e proteção. As relações de vassalagem são laços de fidelidade e proteção entre nobres. Só que esses laços de fidelidade e proteção, eles só se consolidam nesse momento por uma razão, gente. Você não tem mais a segurança do império, você não tem mais uma, lógica centralizada, organizada de um império. O império caiu. E se o império caiu, a galera que tem terra precisa se proteger de alguma forma. Você não pode, olha que coisa interessante, você não pode mais recorrer ao imperador em caso de alguma invasão, em caso de algum problema. Como é que você se protege diante desse contexto? Lembrando que você foi para o campo, fugindo das cidades que eram mais suscetíveis, à chegada de germânicos. Você se conecta a outros nobres. E a relação de vassalagem é exatamente isso. Como é que funciona? Eu vou fazer um rascunho aqui para vocês, tá? Depois eu vou apagar. Você tinha um nobre. Lembrando que a nobreza em Roma era chamada de patrícia, tá? Um nobre, ele tem várias terras. Afinal, o único setor da sociedade que tinha terra era a nobreza, não é isso?
ele precisa de proteção. Ele não tem mais um imperador a quem recorrer. Então ele vai pegar alguma das terras que ele tem e vai doar. Ele doa para outro nobre. O nobre que doa a terra, isso é bem mais específico, tá? Mas só para vocês entenderem qual é a dinâmica. Ele se torna suzerano. Só que ele doa a terra de graça, à toa? É óbvio que não. O que ele quer do nobre que recebeu a terra? O nobre que recebeu a terra se torna seu vassalo. O que ele quer do vassalo? Fidelidade. Proteção. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam que, tá? Durante o Império, as conquistas territoriais romanas vão cessar. Isso vai gerar, com o passar do tempo, um problema de falta de mão de obra, porque você não tem mais uma fonte de escravizados e prisioneiros de guerra. A produção declina, o Império arrecada menos, tem menos recursos para controlar as fronteiras, correto? É nesse momento onde fica difícil garantir a segurança das fronteiras por conta da enorme extensão territorial que acontece a invasão, uma migração dos diversos povos de origem germânica. Pouco a pouco, Roma vai perdendo seus domínios territoriais até que o Império deixa de existir. Como consequência desse processo, a população que vive em Roma começa a deixar as cidades e ir para o campo. Era um momento de insegurança, de instabilidade. Povos culturalmente diferentes estão chegando. Esse processo é chamado de ruralização. Ao ir para o campo, pouco a pouco as cidades ficam esvaziadas e o comércio praticamente desaparece. A agricultura se torna a base da economia. Só que quando a galera vai para o campo, quem tem terra ocupa suas terras. Só que você não tem mais um imperador a quem recorrer em caso de qualquer insegurança. Logo, essa nobreza encontra uma estratégia para ter proteção, que é se conectar a outros nobres através do que, gente? Da relação de vassalagem. Eu botei ali para vocês, ó, são laços de fidelidade e proteção exclusivamente entre nobres. Um nobre doa uma terra, ele é o suzerano que recebe o vassalo deve ao seu suzerano fidelidade e proteção, tá? Era uma rede entre a nobreza que se consolida diante da queda do império, né, e da ausência de um governo forte centralizado que trouxesse essa segurança, tudo bem? Só que até aqui a gente está pensando só o que? A nobreza e o restante da população. E aí, gente? E o plebeu? Como é que fica a pessoa que não tem terra? Como é que ela se vira diante dessa situação? E eu vou ter que apagar aqui para botar para vocês. Vou fazer o seguinte, vou deixar vocês tirarem um print para eu botar mais um quadrinho aqui, pode ser? Ó, printzinho, rapidinho. Fala, pô, Natasha, uma hora dessa, outro quadro? Tem que ter, gente. Ó, tira de novo, que eu vou apagar logo tudo, que aí não fica muito desorganizado. E eu escrevo novamente. 1, 2, 3 e fui, hein, gente? Vamos. Então, a gente já viu que, do ponto de vista econômico, durante o mundo medieval, a base é o quê, gente? A agricultura, uma consequência do processo de ruralização. E a gente viu que os nobres se conectam uns aos outros através da vassalagem. Então, vamos botar aqui rapidinho. Economia. Vou até botar aqui para vocês. Feudalismo. Só para você anotar que isso aqui é um clássico do Enem. Feudalismo, hein, gente? Vamos lá. Economia agrária. Correto, minha gente? A gente viu que a política é pautada na vassalagem, não é isso? Se você tem vassalagem, ele tem uma coisa importante, tá? O nobre que controla a terra, ele é a maior autoridade. E se ele é a maior autoridade, é uma política descentralizada. Então, a gente tem descentralização. Só que agora eu vou pensar aqui com vocês, ó, sociedade e cultura. Vamos começar com a sociedade, tá? Vamos lá. Quem vai estar no topo? Aqui tem o dono da terra, que é o senhor feudal, né? O nobre que tem a terra é chamado de senhor feudal. Botei ali um SF pra vocês. Quem tá no topo aqui? Abaixo do senhor feudal.
Eu dei essa informação para vocês muito rapidamente quando eu falava de crise do Império Romano. Eu falei para vocês que o maior legado que Roma deixou para o mundo ocidental foi o cristianismo. Logo no topo a gente vai ter a Igreja Católica, que é o clero. Então, o clero é a Igreja Católica. Natasha, como é que a igreja se tornou tão poderosa? Minha gente, a igreja fez um trabalho de conversão durante a crise do Império Romano e durante os primeiros anos da Idade Média. Conversão dos germânicos, conversão da população em geral marginalizada. Então a igreja vai ser muito eficiente no sentido de converter as pessoas ao cristianismo. Tudo bem? Então a gente tem aqui o clero, a igreja no topo. Abaixo da igreja, a gente tem a nobreza, os nobres. Só que tem uma coisa. Lembra que eu falei pra vocês que um nobre se conecta a outro através de um laço de fidelidade e proteção? A nobreza feudal é uma nobreza guerreira. Até porque você não tem mais um imperador. Você precisa se proteger. Então a nobreza é guerreira. E aqui na base você vai ter camponeses submetidos ao quê, gente? À servidão. Submetidos. O camponês que vai estar submetido à servidão é aquele que também fez a ruralização, mas ele não tinha terra. Logo, ele vai viver na terra de um nobre de favor e se torna servo, tá? Então, camponeses submetidos à servidão. A gente diz que essa sociedade ela é estamental, porque não tem como você virar nobre, a sua posição é determinada pelo nascimento. Cada grupo tem uma função. A gente diz que a igreja católica são os que oram, não é? Responsáveis pela fé. Os que oram e os que guerreiam. Tu já caiu no Enem. E os camponeses submetidos à servidão, os que trabalham. Cada grupo tem uma função nessa sociedade. Eu quero que vocês percebam que essa dinâmica, ela é gestada, ela se forma a partir da crise do império, tá? Porque a igreja se fortalece, a nobreza vai para o campo, se liga a outros nobres através da proteção, por isso que ela é guerreira, e a galera que não tinha terra acaba vivendo na terra do nobre de favor, se tornando servo, trabalhando para esse nobre e pagando imposto. Então essa galera aqui, ó, para viver na terra da nobreza paga o quê? Imposto, tudo bem? Só que tem um ponto aqui que é fundamental, vou até botar para vocês aqui, os camponeses. Se vocês forem ligados, vocês vão perceber, Natasha, mas e a burguesia? Nesse momento, gente, o comércio tinha o quê? Praticamente desaparecido, vocês lembram disso? Então aqui você não tem burguesia. Os burgueses vão surgir só a partir do século XI, XII, quando esse feudalismo começa a se transformar e acontece um negócio chamado de renascimento comercial, renascimento urbano. A sociedade do feudalismo da Idade Média não tem a burguesia, porque com a ruralização o comércio praticamente desapareceu. A base da economia era a agricultura, é o camponês submetido à servidão, trabalhando e pagando imposto. Tudo bem? Não havia excedente, então praticamente não havia comércio. Só que tem um detalhe que eu queria comentar com vocês, antes da gente fechar. Olhando para esta pirâmide, quem está no topo é o clero. Logo, existe um conceito importante. A gente diz que essa é uma cultura teocêntrica. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Ó, se a gente fosse botar aqui cultura, a gente teria o teocentrismo. Teo vem de Deus. Teocentrismo. Ou seja, as explicações calcadas na fé, na religiosidade, eram muito importantes para entender o mundo. Era a Igreja Católica. E aí tem uma coisa, nessa época a Igreja Católica tinha um monopólio, o controle das narrativas sobre Cristo. Ainda não existiam outras religiões cristãs, gente. Outras religiões cristãs, elas só vão surgir a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Então aqui, ser cristão e ser católico era a mesma coisa. A única religião cristã era o catolicismo. Então a Igreja Católica era muito poderosa. A Igreja Católica ditava o que era certo e o que era errado. Ela vai dizer que a Terra é plana. Alguém questionava? É claro que não. Pelo menos não no primeiro momento, só mais à frente. Ela vai dizer que a Terra era o centro do universo. Alguém questiona? Ainda não. Porque aqui, ó, Deus, a fé, que era controlada pela igreja, que se fortaleceu muito no contexto de crise do império, vai ser o elemento mais importante para a compreensão do mundo. O
que eu vou pedir pra vocês? Tirem um print. Eu sei que essa é uma aula muito corrida, tá? O mais importante pra mim é vocês compreenderem a diferença de uma democracia para uma oligarquia. Isso cai no Enem. A diferença, né, de uma democracia direta para uma democracia representativa. Vocês entenderem como, no caso de Roma, a expansão gerou conflitos entre patrícios e plebeus. Entenderem por que o Império Romano entra em crise. A gente falou tudo isso aqui. Entenderem como essa crise leva à formação do sistema ou de modo de produção feudal. Tudo bem? E entendendo que o feudalismo é a característica mais importante do mundo medieval. Economia agrária, política descentralizada, com a nobreza se ligando a outros nobres através da vassalagem. E essa dinâmica social que nós temos. A pirâmide do mundo moderno muda uma coisinha. O que é, gente? A gente tem aqui o surgimento dos trabalhadores urbanos, porque a gente tem os burgos, né, as cidades, e da burguesia de quem vive do comércio. Então essa conexão é fundamental, embora a dinâmica do nascimento como elemento mais importante, ela siga ali. Tudo bem? Meus amores, ó, fechamos. Esse não é o tema que mais cai na prova, mas sempre pode cair. Com isso, vocês conseguem garantir aí os acertos das questões de antigo e de medieval. Fechou? Então é isso, ó. Beijo grande.